Olá, aprendiz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Então, hoje nós vamos trabalhar a última aula relacionada a informações sobre o mercado e o mundo do trabalho voltado para trabalho em equipe, tá? Essa já é a nossa aula 5 do módulo de integração e é a nossa última aula dentro desse tema. Na aula 6 nós já vamos trabalhar um outro assunto. E hoje, então, para finalizar, eu quero trabalhar com vocês a questão do trabalho em equipe, tá? Esse assunto é um assunto que vem cada vez mais sendo falado, tá? As empresas cada vez mais têm percebido o quanto é positivo quando elas têm colaboradores que facilmente conseguem trabalhar em equipe, tá? Vocês vão ver que não é trabalhar em grupo, a gente vai ver que isso tem uma diferença. Né? Então, as empresas elas observam que quando as pessoas realmente estão em equipe, né, sintonizadas ali com objetivos em comum, né, trabalhando junto realmente em prol da equipe, os resultados vêm para todo mundo. Né? Geralmente, cada funcionário, cada colaborador tem objetivos pessoais. Né? A equipe tem um objetivo em comum que vai fazer parte lá, né, dos objetivos da empresa, das metas da empresa. Quando nós trabalhamos em equipe, é mais provável e mais rápido que todos esses objetivos sejam alcançados do que quando a gente trabalha sozinho, né, isolado, de modo individual. Aí às vezes acontece da gente se prejudicar, não alcançar nem os nossos objetivos, muito menos da empresa, ok? Então, como eu já dei ali um spoiler no início, será que tem diferença entre grupo e equipe? No dia a dia, a gente usa essas duas palavras, na maioria das vezes, como se fossem sinônimo, como se tivessem o mesmo significado. Né? A gente fala assim, vamos fazer um trabalho em grupo. De repente, a gente está falando, vamos fazer um trabalho em equipe. Então, muitas das vezes, essas palavras se confundem completamente ali no dia a dia. Mas é importante a gente saber que sim, elas têm uma diferença e que essa diferença é importante, tá? Então, o grupo, ele é a reunião de duas ou mais pessoas que interagem em função de um objetivo. Então, vamos pegar um exemplo, acho que vai ficar mais claro. Vamos imaginar que eu trabalho lá no departamento financeiro de uma empresa. Nesse departamento financeiro, ele tem uma sala só dele, tá? Então, quando a gente quer ir no financeiro da empresa, tem uma sala lá separada. Nessa sala vai estar todas as pessoas que são do financeiro, ou seja, vai ter um grupo, o grupo do financeiro. Então vai estar lá o jovem aprendiz, que mais? O assistente financeiro, o analista financeiro, o coordenador financeiro, enfim. Né? Então são as pessoas que fazem grupo, fazem parte desse grupo do financeiro. Por que elas estão em grupo? Porque provavelmente a empresa achou que funcionaria melhor, criou lá uma sala só para as pessoas do financeiro. Então essas pessoas estão reunidas, né, vão acabar interagindo, mas não necessariamente elas vão ser uma equipe. Pode ser que elas não sejam, que elas só sejam esse grupo, só estejam reunidas porque o objetivo delas é que elas trabalham no financeiro. Mas pode ser que elas já estejam num nível mais elevado, numa maturidade maior, e elas já tenham entendido que é muito melhor elas trabalharem em equipe. Então é bem comum que uma equipe comece primeiro sendo um grupo, e que à medida que essas pessoas vão amadurecendo entre si, que isso se torne uma equipe, tá? Nós já vamos entender melhor isso. Olha só, nos grupos, né, os seus integrantes exercem papéis diferentes, mas de certa forma complementares. Então, o jovem aprendiz vai fazer a atividade de jovem aprendiz, o analista financeiro do analista financeiro, né? Assim vai ser o coordenador, cada um tem atividades diferentes, mas pode ser que tenha alguma atividade que se complemente. Por exemplo, que o aprendiz faça uma atividade que depois ele tem que passar para o analista dar continuidade, tá? A necessidade de participar de um grupo pode ser caracterizada por 3 níveis. Então, nós temos uma necessidade, que vocês viram na apostila lá no quesito motivação, que é uma necessidade de se sentir incluído, de sentir que você faz parte de um grupo,
tá? Então, isso pode levar você a pertencer a um grupo, essa necessidade de estar em grupo, né? De você se sentir aceito. Outra coisa que faz com que nós, às vezes, estejamos em grupo é a questão de controle, que são definidas as responsabilidades. Seria, por exemplo, essa questão do financeiro. Por uma questão de controle, a empresa criou uma sala e colocou lá todo mundo que faz atividades relacionadas ao financeiro, né, para poder, então, separar melhor as responsabilidades, quem vai fazer o quê. E também por uma questão de afeição, desejo de manter um envolvimento harmonioso e de confiança, né? Então, muitas vezes nós temos lá os grupos de amigos, né, a nossa própria família, que é por uma questão de afeição, ok? Mas aí, tudo bem, até aqui, né, entendemos o que é grupo e por que muitas vezes a gente está num grupo. Mas o que é um trabalho em equipe? Qual que é a diferença, né? Então, uma equipe é um grupo de pessoas que são conscientes uns dos outros, das suas competências, que se unem para atingir objetivos comuns. Então, vamos pegar lá o exemplo do nosso grupo do setor financeiro. Em vez de cada um trabalhar lá no seu quadrado, né, de vez em quando interagir, trocar uma ideia, se eles fossem uma equipe, eles trabalhariam unidos, tá? No sentido de que cada um da equipe iria conhecer realmente os outros colegas. Então, iria realmente se dedicar em saber qual que é a competência, quais são as competências dos outros, iria possibilitar que os outros deem ideias, né, falem o que acharam de uma situação, ia ter aquele compromisso de estar aberto, de ouvir o que o outro tem a falar também. E seria estabelecido objetivos que seriam comuns a essa equipe, né? Então, por exemplo, nesse mês, nós aqui no financeiro temos essas metas e todo mundo trabalharia unido para alcançar essas metas, esses objetivos comuns. Então, a equipe, é por isso que eu falo que você tem que estar num nível mais de uma maior maturidade, porque você precisa estar aberto a ter esse relacionamento mais harmonioso, não é simplesmente conviver com as pessoas, né? É, por exemplo, criar uma rotina de talvez reuniões, atividades que vocês possam se conhecer para poder saber melhor das competências de cada um e dividir, né, as atividades, um ajudar o outro, um ensinar o outro, ok? Então, por exemplo, o time de futebol, para você, o time de futebol, ele é uma equipe ou ele é um grupo? Né? Quando a gente vê não só o futebol, mas esportes coletivos, a gente tende a pensar que, puxa, é um time, é um trabalho em equipe, né? Nós temos essa percepção. Mas será que ele sempre é uma equipe ou às vezes ele pode ser só um grupo, né? Só ali uma reunião de pessoas. Então vejam só, pode-se dizer que um time de futebol realmente constitui uma equipe, é uma equipe. Obviamente, se esses estão concentrados em um mesmo objetivo. Então, se todo mundo está se ajudando, por exemplo, para marcar gol. Agora, se cada jogador quiser realizar o seu próprio jogo e estabelecer os seus propósitos individuais, é provável que não exista um time que esses jogadores estejam fadados ao fracasso. Então, em vez de cada um estar se ajudando, né, realmente ali arregaçando as mangas, e que o objetivo final seja marcar gol e vencer aquela partida, se cada jogador quiser fazer o seu jogo, quiser, por exemplo, assim, mostrar só suas competências, esquecer que o objetivo é a equipe como um todo, é fazer gol, de repente, né, isso não vai ser alcançado. Provavelmente, né, não marque os gols e não vença o jogo, ok? Então não eu acho que isso que tem que ficar claro para vocês, não é porque tem várias pessoas juntas, trabalhando juntas por algum motivo, que aquilo seja um trabalho em equipe. Pode ser que aquelas pessoas estejam na maior confusão, que uma nem conheça a outra, nem respeite a outra, passe por cima da outra. Então não é porque a gente está junto em um mesmo local, em uma mesma atividade, que aquilo necessariamente seja trabalho em equipe, ok?
Então, uma equipe, ela sempre vai ter objetivos, ela vai ter conhecimentos, coordenação, plano de trabalho e habilidades. E isso aqui vai mudar muito de cenário para cenário, de tipo de equipe para equipe, né? Vamos pensar assim, de plano de trabalho, né? De tarefas que ela executa para outras, tá? Eu vou dar 2 exemplos. Vamos primeiro pegar um time de futebol, tá? Então, o time de futebol, ele vai ter objetivos. Qual que é o principal objetivo? Provavelmente é marcar gol, é vencer aquela partida, para lá no final o objetivo maior ser vencer o campeonato, tá? Então, esse objetivo vai ter que estar muito claro para todos os envolvidos. E essas pessoas têm que ter conhecimentos e têm que ter habilidades, certo? Então, tem que conhecer de futebol, né? Tanto na parte teórica, porque aí vai levar em conta as regras, o que pode e o que não pode, quanto na parte de habilidades, né? Então, as pessoas ali têm habilidades um pouco diferentes, né? O goleiro vai ter habilidades que vão ser um pouco diferentes do zagueiro, um pouco diferente do atacante, né? Então, cada um ali tem conhecimentos e habilidades diferentes, mas que quando a gente une tudo isso faz sentido, ok? Vai ter a coordenação, que é o quê? O líder, né? Então, geralmente vai ter lá o coach, né? O técnico. Mas vejam só, vamos pensar que por algum motivo o técnico foi expulso do jogo. Isso já aconteceu várias vezes. Mesmo que o líder deles, que seja o técnico, que fica lá na beirada do campo, né, dando aquelas instruções, não esteja presente, eles conseguem executar tranquilamente o jogo. Porque provavelmente alguém do time, né, que nós sabemos que nós temos lá o capitão, mas às vezes nem é o próprio capitão, outras pessoas vão assumir as posições de liderança e fazer com que aquilo funcione. Então a coordenação aqui a gente vai poder dizer assim que ela não é tão rígida, né? Outras pessoas conseguem assumir esse papel de líder se for necessário. E que essas habilidades, por mais que um seja diferente do outro, elas se complementam. Então, se for necessário, o goleiro vai lá chutar um pênalti. Se for necessário, né, alguém que não era atacante vai para a posição de atacante. Então, são habilidades complementares. E o plano de trabalho também não é rígido, por mais que eles tenham estudado sobre o time que eles vão enfrentar, tenham estabelecido ali, né, como que eles vão jogar. Se aquilo não estiver funcionando durante o jogo, eles podem ir lá e mudar esse plano de trabalho, tá? Agora vamos pegar um exemplo de uma equipe onde tudo isso que eu falei é muito mais rígido, ou seja, tem que ser seguido daquela forma, não tem muito como alterar no meio do caminho. Então vamos pegar uma orquestra sinfônica que tenha diferentes instrumentos, tá? Então o objetivo vai ser comum, isso não muda. Qual que é o objetivo? É fazer o melhor espetáculo, por exemplo, daquela noite. Vai ter conhecimentos e habilidades diferentes e complementares? Sim. Vai ter a pessoa que toca lá, sei lá, piano, a outra pessoa que vai tocar violino, a outra que vai tocar violão, enfim. Então, são pessoas que têm conhecimentos e habilidades bem distintas. Pode ser que uma pessoa que toque violão também saiba tocar piano, mas naquele momento está muito bem dividido isso, cada um com o seu conhecimento e sua habilidade, porque é isso que eles precisam naquele momento. A coordenação, nesse caso aqui, é muito rígida, é muito necessária. Então, eles têm lá na frente o maestro, que a partir do maestro ele vai coordenar para que todas esses instrumentos diferentes estejam em harmonia, né, para que essa apresentação seja maravilhosa. Então, não tem como no dia o maestro não ir, né? Ou vai ter que ter um substituto para ele, mas no meio da apresentação não tem como ficar sem maestro. Então, essa coordenação ela é mais rígida. O plano de trabalho também é extremamente rígido, porque como são muitas pessoas envolvidas com conhecimentos e habilidades bem diferentes, cada um dentro da sua especificidade,
né? Ele já tem bem certinho quais são as músicas e as partituras a serem tocadas. Não tem como no meio do caminho falar, gente, vamos tocar essa outra música, né? Isso pode ser algo que prejudique a apresentação. Então vejam, os dois exemplos que eu dei são equipe, né? Os dois têm objetivos específicos, mas vejam que as outras coisas, coordenação, plano de trabalho, conhecimentos e habilidades, isso pode variar. Pode ser mais flexível ou menos flexível, dependendo do tipo de equipe, ok? Que mais? Olha só, fatores que dificultam o trabalho em equipe. Então, aquilo que não pode ter, porque se eu tiver pessoas que tenham esses comportamentos, se eu tiver alguns desses fatores que acontecem numa empresa, isso vai dificultar e às vezes até impedir o trabalho em equipe. Então, a primeira coisa é o individualismo. Se eu tenho pessoas que são individualistas, que querem trabalhar sozinho, que não acreditam no trabalho em equipe, não vai dar certo. Porque eu preciso justamente ao contrário, eu preciso de pessoas que estejam abertas ao trabalho em equipe, abertas a trabalhar em conjunto, a ouvir o outro, a respeitar o outro, né? Se, por exemplo, não existir objetivos claros, né? Então, a gente estiver lá trabalhando no financeiro, que foi o exemplo que eu dei, e a gente não souber por que está lá, o que tem que entregar essa semana, o que tem que fazer, a gente não tiver conhecimento desses objetivos, também não vai dar certo. Porque nos dois exemplos que eu dei para vocês anteriores, né, a gente viu que algumas coisas podem mudar, ser mais rígidas ou flexivas. Mas os objetivos sempre têm que ser claros e para todos. Se eu não tiver uma liderança voltada para o trabalho em equipe, então pensa lá. As pessoas querendo trabalhar em equipe, mas o líder delas não é um líder, é um chefe. É aquele que só critica, bota pressão, não quer ouvir a opinião de ninguém, só quer mandar, só quer ser centralizador, caiu por terra o trabalho em equipe. Porque aí, inclusive, eu tô falando do meu chefe, que é uma pessoa que provavelmente eu vou ter que fazer o que ele tá querendo. Então tá partindo dele essa falta, né, de trabalho em equipe. Então, as empresas, elas também têm que ter essa preocupação de que os líderes realmente sejam líderes voltados ao trabalho em equipe. Se as pessoas tiverem falta de comprometimento, não vai dar certo, porque no trabalho em equipe, nós vamos dividir, né? Cada um vai fazer um pedacinho que quando junto todo, a tarefa está pronta. Então, se eu não entrego a minha parte, pronto, né? Eu já estraguei com o que tinha sido antes combinado, com o plano de ação que tinha sido desenvolvido na equipe. Se as pessoas são inflexíveis, não escutam a opinião do outro, acham que só a sua é válida, né? Se a equipe não se comunica bem, tem uma comunicação ineficiente, né? Então, às vezes a pessoa tem medo de expor a sua ideia, fala de um jeito ali arrogante, negativo, né? Todas aquelas atitudes que a gente já viu lá, que não pode ter, se eu coloco isso na comunicação, não vai dar certo. Se existe uma desvalorização do trabalho dos outros integrantes, então eu não valorizo, né, os meus colegas, eu sempre tento deixar claro que eu sei mais do que eles, né? Se existe essa falta de sinergia, o que é sinergia? É funcionar bem esse relacionamento entre todos, né? As pessoas realmente se ajudarem, se conhecerem. Então, se isso não tem, né, não existe aí, não tem como funcionar o trabalho em equipe. Quais são as vantagens? Muitas. Né? Então, nós vamos ter formação de times sinérgicos, preparados e de alto desempenho. Quando a empresa recebe, por exemplo, uma meta bem agressiva, né? Ou às vezes um problema muito difícil para resolver, se ela tem trabalho em equipe, então ela tem times que são sinérgicos, que se conhecem, que trabalham bem juntos, é bem provável que ela vá passar por essa meta agressiva, esse problema, tranquilamente. Né? Vai tirar isso de letra, que a gente fala. Existe uma troca enriquecedora de conhecimentos, experiências e informações, né, entre todos.
Existe uma união de profissionais com diferentes experiências, com diferentes conhecimentos, diferentes raças, né, etnias, culturas. Então, quando eu valorizo as pessoas que fazem parte da minha equipe, eu aprendo com aquilo que é diferente, né? Porque quem diz que o que eu sei é melhor do que o outro, né? Então, eu tenho muita coisa a aprender. Que mais? Fomenta a colaboração entre profissionais de diferentes áreas. Às vezes a empresa, né, quando ela divide, por exemplo, em setores, como eu falei, né, lá o financeiro, às vezes divide lá RH, logística, compras, produção. A empresa faz isso por uma questão de organização, né, por poder organizar as pessoas que vão trabalhar nas áreas que têm atividades específicas, semelhantes. Mas às vezes a empresa ela acaba fazendo com que, através dessa divisão, esses setores fiquem muito competitivos, muito um contra o outro, querendo dizer que o seu setor é melhor do que o outro, e isso é muito prejudicial para uma empresa. Então, quando você tem uma cultura de trabalho em equipe, em qualquer área, né, qualquer pessoa sente-se pertencente àquela equipe, então isso faz com que setores diferentes colaborem, né, uns com os outros. União de várias percepções, né, conhecimentos, habilidades diferentes para solucionar um problema. Então, você soluciona muito melhor, muito mais rápido um problema quando tem muitas pessoas juntas, unidas, tentando resolver, do que quando você sozinho está lá, né? Porque às vezes você está pensando de um jeito numa direção, vem alguém que tem uma experiência diferente da tua e pensa numa direção diferente, e assim vocês vão compartilhando até que consigam solucionar facilmente o problema. Oportunidade de unir diferentes gerações em projetos importantes. Então, olha só, quando vocês começarem a trabalhar na empresa, vocês vão ver isso. Lá vão ter diferentes gerações. Vocês são a geração mais jovem que vão estar entrando lá, como jovem aprendiz. E tem outras gerações. Tem pessoas que vão estar quase se aposentando lá na empresa. E é uma oportunidade, então, de unir essas pessoas, de valorizar a experiência de cada um. Incita a melhoria nas relações interpessoais, então o ambiente, né, fica muito mais positivo, mais fácil de se relacionar. Acelera a realização dos projetos e a construção dos resultados. Atribui papéis e responsabilidades importantes a todos os profissionais, todo mundo vai se sentir importante, né, porque vai ter uma fatia desse trabalho. Ajuda a melhorar a qualidade do clima no ambiente de trabalho, então fica assim um ambiente mais gostoso, né, que as pessoas querem fazer parte. Ajuda a promover uma comunicação que seja mais assertiva, né, então que as pessoas não tenham medo de dar a sua ideia, de dar o seu parecer. Instaura uma competitividade, mas que seja positiva, tá? E não negativa. E por fim, promove a união, a empatia, o senso de grupo e o respeito às diferenças. Então, olha quantas vantagens. Por isso que eu falei que cada vez mais esse assunto vem sendo trabalhado nas empresas. Porque é claro que as empresas querem todas essas vantagens. Então, para isso, elas começam lá no processo de recrutamento e seleção, identificando se você tem perfil para ser, né, um integrante aí de um trabalho em equipe. Então, vejam só, eu quero trabalhar em equipe, tá? Gravem aí esse slide, né? Eu quero trabalhar em equipe. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha tarefinha de casa? Esteja aberto ao trabalho em conjunto, seja proativo e comprometido, respeite as diferenças, desenvolva a inteligência emocional, ou seja, trabalhe e controle as suas emoções e tenha atitudes éticas, né? Certas, respeitosas, honestas, ok? Espero aí que vocês aproveitem, né, o conteúdo sobre trabalho em equipe e que vocês possam se desenvolver cada vez mais para estarem aptos, né, e para poder disseminar onde vocês forem o trabalho em equipe.